no alto das terras altas de Nova Guiné Ocidental, na Indonésia, vive uma das tribos mais isoladas do mundo, os Dani. Um dos seus costumes é o uso de uma peça de roupa em comum, o cuteca, usado pelos homens, que é comumente referido como bainha do pênis. Além de sua visão bastante liberal para a roupa, a tribo também é conhecida por sua prática única de automutilação. Após a morte de um ente querido, os parentes mais próximos devem cortar a parte superior de seus dedos como um sinal de respeito e tristeza. A prática é para simbolizar a dor que se sente depois de perder um ente querido, com muitas pessoas na tribo amputando vários dedos durante sua vida. Os Dani só foram descobertos no verão de 1938. Eles não entraram em contacto com outras pessoas devido ao facto de que as terras altas estarem a cerca de 150 milhas de distância e não haver comida disponível para os exploradores comerem no caminho. Eles foram descobertos apenas após um voo de avião. Eles são uma das tribos mais populosas das terras altas, e se encontram espalhados pelas montanhas. Os Dani é um dos grupos étnicos mais conhecidos da Papua, devido ao pequeno número de turistas que visitam a área do Vale de Baliem, onde predominam. As casas de telhado de palha ficam ao nível das nuvens, acima do Vale de Baliem, na Papua, lado indonésio da ilha da Nova Guiné. Elas são construídas em cerca de 6 níveis de terraços da montanha, com vistas surpreendentes sobre o vale e até sobre o rio que passa abaixo. As vistas e a oportunidade de passar uma noite com os habitantes de Dani que vivem lá são motivos suficientes para suportar a acidentada caminhada de 4 horas, o mais próximo que você pode pegar pelo veículo. A batata doce é importante em sua cultura local, sendo a ferramenta mais importante usada em trocas, especialmente em dotes. Da mesma forma, as festas dos porcos são extremamente importantes para celebrar eventos em comunidade. O sucesso de um banquete e o de um homem grande ou organizador é muitas vezes medido pelo número de porcos abatidos. Os Dani usam um forno terrestre para cozinhar o porco e suas culturas básicas, como batata doce, banana e mandioca. Eles aquecem algumas pedras num fogo até ficarem extremamente quentes, então envolvem pedaços de carne e batata doce ou banana dentro de folhas de banana. O pacote dos alimentos é então baixado num poço que foi forrado com algumas das pedras quentes e as pedras quentes restantes são então colocadas por cima, e o poço é coberto de grama e uma tampa para manter o vapor. Depois de um par de horas de poço, este é aberto e os alimentos são removidos e comidos. Os porcos são muito valiosos e são reservados apenas para ocasiões especiais. A guerra ritual em pequena escala entre vilas rivais é parte integrante da cultura Dani tradicional, com muito tempo dedicado a preparar armas, envolvendo tanto a batalha simulada como a real, e tratando as lesões resultantes. Normalmente, a ênfase na batalha é insultar o inimigo e feri-lo ou mesmo matar, ao contrário de capturar território ou propriedade ou vencer a aldeia inimiga.
As mudanças no estilo de vida dos Dani ao longo do último meio século estão ligadas à invasão da modernidade e da globalização, apesar dos folhetos turísticos que descrevem o povo das terras altas como pessoas da Era da Pedra. A tribo primitiva ainda vive uma existência muito tradicional devido ao afastamento de sua localização, apenas acessível por avião. A tribo já foi famosa como uma tribo de caçador de cabeças e ainda demonstra costumes específicos hoje, incluindo as mulheres cortando segmentos de seus dedos sempre que um parente morre. Os homens de Dani só usam cotecas longos e finos. As mulheres Danis usam saias curtas tecidas de fibras de orquídeas, decoradas com palha e com sacos tecidos nas costas. Semelhantes às mulheres da tribo Yali, as mulheres Dani usam saias curtas. Apesar dos Dani terem sido descobertos bastante tarde, em 1938, eles se tornaram uma das tribos mais conhecidas da Nova Guiné. Os Dani ocupam uma das partes mais férteis da Papua. Como resultado, muitas vezes tiveram que lutar pelo seu território. Havia também guerras frequentes entre os próprios Dani. Eles eram a tribo de caçador de cabeças mais temida da ilha, o que é ainda mais notável se considerarmos que eles nunca comeram seus inimigos, como a maioria das outras tribos da Papua faziam.